Olá, sou Elisa Moreira e no vídeo de hoje nós falaremos sobre as gerações, dimensões ou famílias de direitos humanos. Vocês já perceberam que, a depender da doutrina que vocês estiverem seguindo ou da prova que enfrentarem, alguns doutrinadores ou examinadores têm preferência pelo termo gerações, outros pelo termo dimensões e ainda, de forma mais moderna, mais dinâmica, do termo famílias? Vou explicar para vocês no primeiro momento como é que nós fazemos essa diferenciação, mas já lembre que você pode usar os três termos de forma indistinta. Primeiro, o termo gerações é o termo clássico, é a concepção clássica lá dos idos de 1977, 1979, quando esses direitos humanos foram colocados em uma linha do tempo, foram observados por uma perspectiva histórica, por isso a palavra gerações. Só que pensem comigo também. Quando a gente fala a palavra geração, na vida, os meus pais são de outra geração, os meus avós são de outra geração, a nós não parece algo um pouco ultrapassado? Algo datado que ficou para trás? É exatamente essa a ideia que nós não queremos dar para a doutrina dos direitos humanos. Por isso, o termo dimensões foi construído e tem aí alcançado uma preferência entre doutrinadores mais modernos. Dimensões porque nos dá a possibilidade de passear entre primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e alguns doutrinadores já vão até sétima, oitava e nona gerações, dimensões ou famílias de direitos. Portanto, o termo dimensões vem ganhando força e está sendo bastante utilizado ultimamente. Por fim, o termo famílias vem de um ideal lá do fim da Segunda Guerra Mundial, de 1945, onde os ideais de fraternidade e solidariedade reinavam, precisavam reinar, sob pena da eclosão de uma terceira grande guerra e do mundo, sim, se dizimar por completo. Bom, feita essa distinção inicial, vamos começar o estudo da primeira geração, dimensão ou família. E vou usar os termos aqui de forma indistinta, tá? Para vocês perceberem que a gente pode usar um ou outro. A primeira dimensão de direitos data lá do século XVII até o século XIX e trabalha os ideais de liberdade. É dizer, o indivíduo diz para o Estado, aqui não quero que você interfira, não quero que você atue, eu devo buscar a consecução dos meus objetivos por mim mesmo. Por isso, direitos como vida, propriedade, liberdade de crença, de opinião, eram direitos construídos nesse primeiro momento e também os direitos políticos. Portanto, nas suas anotações, você pode colocar que os direitos de primeira geração são direitos civis e políticos. Direitos que estão ligados às chamadas liberdades negativas, liberdades de não fazer estatal. O Estado se abstém, é o absenteísmo estatal. O Estado não atua, não faz, não age para que o indivíduo possa brilhar, possa reinar. E o contexto histórico da primeira geração de direitos se dá na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, onde cai a figura do rei, cai a figura do Estado e é o indivíduo agora quem, de fato, deve ser o centro das atenções, as vontades individuais. Existem documentos históricos muito cobrados em prova e que merecem também a nossa atenção. Os três grandes berços dos direitos humanos, Estados Unidos, Inglaterra e França, trazem documentos que precisam ser anotados aí no seu caderno. Na Inglaterra, desde lá de 1215, a Magna Carta já começa de forma embrionária a tratar desses direitos, principalmente propriedade, principalmente direitos ligados à liberdade. Mas é em 1689, com o Bill of Rights, que nós temos a consecução, a consagração dos direitos de primeira geração no contexto da Inglaterra. Nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, que pode aparecer com várias configurações na sua prova, Declaração do Estado da Virgínia, Declaração do Povo da Virgínia, não importa, essa declaração de 1776 tem grande peso nessa doutrina. Por fim, na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso vem depois, em 1948. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma declaração que traz direitos de primeira geração, direitos ligados à liberdade individual. No Brasil, duas constituições fizeram muito bem esse papel, a Constituição do Império e a Constituição da República, 1824 e 1891. Caminhamos na nossa linha do tempo
E chegamos ao início do século XX, passou-se a Revolução Industrial e os interesses agora mudam, porque os direitos humanos, nós vamos aprender em um próximo vídeo, eles são históricos, eles são complementares, eles são inexauríveis, eles mudam conforme as demandas sociais. E aí chegamos ao início do século XX e os direitos sociais, econômicos e culturais precisam ser abordados, precisam ser tratados. É dizer, o indivíduo não mais é considerado nas suas liberdades individuais. Ele como núcleo único, não. Agora o contexto social deve ser observado. Portanto, o Estado que antes não agia, agora não só pode como deve agir. O Estado deve fazer. Expressão-chave para sua prova, fazer estatal. Na segunda geração, dimensão ou família de direitos, nós temos esses direitos sociais, econômicos e culturais ligados à saúde, trabalho, educação, cultura, lazer, todos aqueles direitos que o Estado deve prover, que o Estado deve fazer. E chama a sua atenção por serem temas extremamente atuais nesse contexto, que podem aí aparecer na sua prova. Faça um asterisco na segunda geração de direitos. Da mesma maneira que a primeira, nós temos que na segunda geração, alguns documentos históricos levaram aí a fama por trazerem a mensagem dessa dimensão. Tivemos a Constituição Alemã de Weimar ou de Weimar, tivemos a Constituição Mexicana e também o Tratado de Versalhes relacionado à Primeira Guerra Mundial. Nesses direitos de segunda geração, direitos de liberdade positiva que buscam a consecução da igualdade material, substancial, de fato, na realidade, não aquela igualdade formal, de papel ou no papel da primeira, não. Agora a igualdade é na realidade, a igualdade de verdade, no dia a dia. Esses direitos de segunda geração também encontram no nosso texto constitucional de 1934 sua razão de ser. Portanto, mais uma anotação. A Constituição da Era Vargas, de 1934, não é a de 1937, pegadinha muito comum em prova também. A Constituição de 34 é uma Constituição que consagra direitos de segunda dimensão. Caminhamos mais um pouco e chegamos ao grande marco da internacionalização dos direitos humanos. Qual? A Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Como falamos no início do vídeo, o mundo absolutamente dilacerado, destroçado, precisava se unir, precisava se dar as mãos em ideais de fraternidade e solidariedade para que continuasse a caminhar. Nesse momento, na terceira geração de direitos, a palavra-chave é a palavra fraternidade. E aqui a gente já consegue fazer uma correlação com os ideais da Revolução Francesa. Percebam vocês, os direitos de primeira geração são direitos de liberdade. Os direitos de segunda geração, direitos de igualdade, aquela igualdade material. E os direitos de terceira geração, direitos de fraternidade. Dica de prova, portanto, dica para o seu caderno. Na terceira dimensão de direitos, aí, junto com esses ideais de solidariedade, de fraternidade, nós temos a consagração de direitos que pertencem a toda uma coletividade. Direitos difusos e coletivos. Direitos transindividuais. Agora, eu não mais consigo determinar quem é o titular daqueles direitos, se é João, José, Elisa, não. Agora, esses direitos pertencem a toda a coletividade. Por exemplo, o meio ambiente. Por exemplo, o direito à paz. São grandes expoentes de direitos de terceira geração. Alguns doutrinadores também colocam a autodeterminação dos povos que vem sendo tão explorado em prova. Tudo isso nessa ideia de terceira geração de direitos. O grande documento que consagra o ideal da terceira dimensão é, sem dúvida alguma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Embora a atenção ela não traga textualmente, por exemplo, o direito ao meio ambiente, ela não traz esse exemplo, mas traz sim o ideal de fraternidade logo no seu preâmbulo, logo ali no primeiro artigo, dentre os seus 30 artigos. Andando mais um pouquinho no tempo, nós chegamos a uma quarta geração de direitos, mas muita atenção. Alguns doutrinadores costumam entender que apenas primeira, segunda e terceira gerações já seriam suficientes para tratar do tema. Porque dizem os críticos que as próximas gerações, todas elas, fazem menção a direitos já consagrados. É dizer, eu pego um artigo da quarta, um exemplo da quarta geração e já consigo enquadrá-lo, de repente, numa terceira, numa segunda, numa primeira, a depender dos meus estudos, a depender do meu enfoque. Os que defendem, entretanto, a existência de novas gerações, nos dizem que justamente por conta da inexauribilidade dos direitos humanos, nós precisamos sempre continuar a estudá-los e sempre haverá novas gerações a protegê-los. Querem ver? A quarta geração tem como ideais a globalização,
e a modernidade. São aqueles novos direitos que vão surgindo sem que antes nós possamos tratar deles. Bioética, biodireito, acesso à internet, tudo isso relacionado a pontos que não teria como falarmos sobre eles no início do século XIX, no início do século XX, pela própria ausência fática. Como é que a gente vai falar de manipulação genética nos idos de 1905, de 1910? Como falaremos sobre acesso à internet em 1920? Não seria possível por conta da própria existência de novas modernidades, de novas políticas de globalização. Portanto, anotem, os direitos de quarta geração, dimensão ou família são direitos que visam proteger o indivíduo de abusos, quer do Estado, quer do particular. Se assemelham muito aos direitos de primeira geração, porque é o indivíduo se posicionando face ao Estado. Mas esses direitos de quarta geração, eles não rechaçam nenhum tipo de interferência. Eles só não querem que essas interferências sejam abusivas, sejam aviltantes à figura do indivíduo. Vamos andar mais um pouquinho naquela nossa linha do tempo imaginária e chegamos à quinta geração de direitos. Nessa quinta geração, segurança universal e paz universal são os dois grandes expoentes da quinta dimensão de direitos. Mas, Elisa, eu lembro muito bem que você mencionou o direito à paz lá na terceira geração, e é verdade. O direito à paz de forma clássica, de forma tradicional, na teoria geracional dos direitos, primeira, segunda e terceira, sim, estava alocado na terceira geração. Mas agora, em uma perspectiva mais moderna, segundo Paulo Bonavides, por exemplo, o direito à paz universal está na quinta geração. Então, cuidado com o direcionamento da sua prova. Chegando à sexta geração, temos dois novos direitos que estão aparecendo muito em concursos públicos por aí. Anotem, temos o direito de acesso à água potável e o direito à felicidade. Até a próxima, tchau!